Um GPS ensinou uma coisa que provavelmente muita gente nunca te vai ensinar. E agora talvez eu possa estar a parecer um pouco maluco, porque o GPS é só uma ferramenta. O que é que ele pode ensinar assim tão valioso? Que não se aprende em outro sítio e num GPS, que é apenas uma ferramenta que leva-te a um destino. E é exatamente isso que ele ensina: a levar-te ao destino. Não importa o que aconteça, os erros que aconteçam, ele tem aquele propósito de levar-te ao destino que tu queres chegar. E onde é que eu quero chegar com isto? Eu quero chegar que normalmente quando uma pessoa começa um projeto, quando começa algo que ela sonha fazer, ela vai errar muitas vezes. E por exemplo, já há um exemplo na escola. Na escola uma pessoa que estude e erre num teste pode ser julgada por professores porque não fez bem aquilo que era suposto fazer, pode ser chamada de burra e um GPS ele nunca faz isso. O GPS funciona assim. Quando o nosso caminho para o destino erra e nós falhamos no percurso, o que ele faz? Ele não te vai julgar porque tu erraste no percurso ou enganaste em alguma estrada. Ele vai recalcular o caminho e procurar uma nova forma de levar-te ao destino que tu queres chegar. E é isso que falta muito na sociedade. As pessoas, por exemplo, cometem um erro. E o que é que elas fazem? Desistem logo. Elas cometem um erro, pensam, pronto, vou ser julgado, muitas pessoas julgam. Só que não é assim que funciona. Uma pessoa, se ela comete um erro, aquele erro que ela cometeu é apenas um caminho que leva ao destino. Este é o destino. E este é apenas um caminho, só que existem vários caminhos. E se a pessoa errou aquele caminho, tem que procurar outro. Se errou aquele, calcula outro. Mas o destino é sempre o mesmo. A direção é que vai mudar. Por exemplo, comigo, eu gravo vídeos para o YouTube. E é normal que eu no início não fazia os vídeos tão bem. Talvez, se calhar, ficasse mais nervoso a conversar ou tivesse menos iluminação. Talvez ficasse muito aqui no quarto onde eu fico. Agora já tenho feito alguns vídeos onde eu saio mais também para falar ao ar livre, que há muita gente que talvez goste. E isso foi algo que eu fui aprendendo com os erros também. Por exemplo, eu tenho um destino que é chegar a um certo número de seguidores. Que é alto que eu quero chegar. Não é tão alto, mas é alto. Por exemplo, sei lá, pelo menos 100 seguidores. É um patamar que eu quero chegar neste nível em que eu estou. E o que é que eu tenho que fazer? Não posso gravar sempre o mesmo vídeo, porque eu já cometi esse erro. Por exemplo, eu quero chegar a esse destino e tentei gravar de uma maneira, deu um erro, não deu tanta visualização, as pessoas não gostaram tanto do vídeo. O que é que eu vou fazer? Vou deixar de outra maneira. E como é que eu vou trocando? Talvez melhorar um bocado de iluminação, talvez a falar melhor o que eu quero explicar, talvez a dar exemplos de mim mesmo, falar um pouco sobre mim também, porque isso é algo que gera confiança, gera audiência. As pessoas veem o meu vídeo, podem se identificar de alguma forma comigo, devido àquilo que eu estou a contar, e isso é o que faz os seguidores, porque as pessoas gostam de alguém que fale sobre si, gostam de se sentir ligadas a alguém. Por exemplo, se eu tivesse aqui o meu canal inteiro apenas a mostrar tutoriais de como trabalhar com IA, como fazer isto e aquilo, as pessoas apenas iam ver o meu canal tipo para pesquisar alguma coisa que estivessem interessadas, mas nunca iam querer acompanhar porque não sentiam ligação emocional comigo forte. Eu acredito que estes vídeos que eu faço agora, a conversar, a mostrar o que é que eu aprendo na minha jornada e a dar um pouco de motivação às pessoas que também querem construir algo como eu, acho que é isso que realmente gera aquela confiança. E isso aí foi um erro que eu consegui arranjar. Por exemplo, antes cometi erros de mostrar mais coisas práticas. Agora tento ligar-me mais um pouco emocionalmente às pessoas que estão a ver o vídeo, mesmo que não sejam muitas, eu dou bastante valor a quem está a ver o vídeo. Porque para alguém que é novo como eu, que ainda está a começar conteúdo, uma pessoa que está a visualizar o meu vídeo é alguém que está-me a acompanhar de início. E no futuro, quando eu tiver talvez muitos seguidores, eu vou sempre valorizar aqueles que me acompanharam no início. E também uma coisa interessante: existem três formas de aprendizagem. Existe a teoria, existe a prática e existe o erro. A teoria apenas preenche um pouco do nosso conhecimento, porque estamos a falar de algo que talvez vamos nos esquecer depois de um tempo, porque estamos apenas a falar na teoria sobre alguma coisa. Na escola faz muito isso, principalmente a teoria. E o erro é uma coisa mais que não se tolera tanto porque quando o aluno tira má nota é julgado. E agora, por exemplo, na teoria é difícil aprender tanto. E existe a prática. A prática é quando alguém começa a tomar ações, quando começa a fazer algo. Por exemplo, eu quando comecei a gravar. Isso é prática, isso já ensina, porque uma pessoa quando tem prática, ela tem hábito de fazer aquilo. E isso ensina mais do que a teoria, porque uma pessoa aprende melhor de forma empírica a fazer as ações, a fazer o que ela quer fazer, do que apenas a pensar naquilo. E depois, por final, existe o erro, que é nós aprendermos através dos nossos erros. Por exemplo,
A teoria apenas aprendemos a falar de algo e provavelmente vamos esquecer, muitas vezes não se decora, e mesmo as pessoas que decoram para a escola, etc., acabam por se esquecer depois de um tempo, porque é apenas teoria. A prática é como um hábito, é algo que nos desenvolve mais ainda. Agora, o erro é o essencial, porque um erro é algo que nós nunca nos vamos esquecer, porque quando estamos a tomar uma ação e temos grandes níveis que queremos chegar, o erro é algo que nos bloqueia esse caminho. E é algo que nós temos que arranjar uma maneira de evitar esse erro e passar para outro, tipo, para um caminho mais bem sucedido. E temos que arranjar esses erros e melhorar cada vez mais. Por isso, um erro é uma coisa que nós nunca nos vamos esquecer. Por exemplo, eu até agora nunca me esqueci de erro nenhum que eu tenha feito aqui no YouTube. Já sei que cometi erro a gravar muitas vezes no mesmo sítio, com a iluminação, talvez falar um pouco, não falava de forma tão expressiva como agora, ou também via que não mostrava tanta prática da minha parte, não tinha tanta conversa mais aberta como tenho agora, e isso foi algo que eu fui arranjando pouco a pouco. E a cada vídeo dá para analisar bem e dá sempre para melhorar um bocado, porque nós estamos a ver os erros que cometemos e estamos a melhorar esses erros. Estamos a meio que a aprender com eles para melhorar sempre. E então isso é que é importante, porque se uma pessoa não errasse, ela nunca ia evoluir. O erro traz a evolução. Muita gente vê o erro como uma coisa má. Uma pessoa que erra muito é porque não sabe fazer as coisas bem. Não é verdade. Uma pessoa que erra bastante é uma pessoa que está sempre a evoluir. Por exemplo, uma pessoa que faz sempre tudo igual vai estar sempre a fazer tudo igual, não vai sair daquele sítio. Uma pessoa que tenta mudar a estratégia e começa a errar bastante vai aprendendo sempre coisas novas, porque se uma pessoa realmente for determinada àquilo, então o erro que ela está a fazer vai a motivar a descobrir a solução. E é atrás da solução que realmente se aprende e realmente se memoriza bem aquilo que se está a fazer. E é aí que nascem os grandes empreendedores e pessoas de grande sucesso, porque elas erraram a vida inteira e basta acertar uma única vez para conseguir repetir aquele acerto várias vezes. E isso aí vai levar a pessoas bem-sucedidas. É exatamente por isso que é tão difícil conseguir atingir sucesso hoje em dia, porque as pessoas querem muito chegar a um objetivo, mas não querem errar e têm medo de errar e ser julgadas. É por isso que eu também falo bastante de não importar-nos com o que os outros pensam, porque é normal que vamos errar e as outras pessoas criticam os nossos erros, elas querem achar-se superiores, é uma coisa normal das pessoas, elas veem alguém a errar, gostam sempre de deitar para baixo. Só que depois, quando tu começas realmente a aprender com os teus erros e começas a ser alguém importante, começas a crescer, aí as pessoas realmente começam-te a perguntar como é que tu fazes isso. Só que ninguém tem a capacidade de o fazer. Elas perguntam, tu mesmo que tu respondas, elas vão se esquecer. Porque as pessoas apenas querem. Existe uma grande diferença entre uma pessoa querer algo e entre uma pessoa precisar de algo. E há pessoas que elas apenas querem ser alguém, querem ser bem-sucedidas, querem ser ricas. Há outras que precisam disso. É uma necessidade delas. Elas são focadas totalmente naquilo. Para elas não é uma questão de querer ou não, é uma missão chegar àquele nível. E então esse tipo de pessoas é aquele tipo de pessoas que não se importa com os erros. Eles cortam qualquer erro, aprendem sempre, melhoram e é isso que gera a evolução. Por isso, se tu que estás a ver este vídeo quiseres realmente chegar a um objetivo, quiseres ser bem-sucedido, quiseres, independente do teu objetivo, vai haver erros. E não interessa se é julgado ou o que é que quer que te digam. Tens que aprender com esses erros e melhorar sempre 1% a cada aquilo que fazes. E continuar a errar. Se tu estiveres sempre a fazer algo e vires que não erras em nada, então uma coisa está estranha, porque se tu estás a começar algo, vais errar muitas vezes, muitas. Vais errar mais vezes do que vais acertar. Só que, por exemplo, 10 erros criam uma vitória que supera qualquer erro à tua frente. Por exemplo, é melhor errar 10 vezes e conseguir suceder uma vez do que suceder várias vezes, mas ser coisas simples e não algo grandioso àquilo que tu queres chegar. Eu vou acabar por aqui. Se gostaste do tipo de vídeo que eu faço, podes seguir o meu canal, que eu todas as semanas vou continuar a publicar vídeos assim deste género, para quem se interessa, e acho que sempre posso ensinar-te alguma coisa que podes aplicar para a tua vida.